Oi, bom dia. É tudo bem com você? Você sabe lidar bem com o sentimento de raiva? Você sabe por que você tem raiva? Qual a origem desse sentimento? Você sabe que é possível a gente aprender a lidar bem com a raiva e usar esse sentimento de uma forma construtiva em nossa vida? Essas são as respostas que nós vamos tentar encontrar nesse vídeo que começa agora. A raiva é um sentimento que todos têm. A raiva está presente nos animais. Ela não é exclusiva dos humanos. Ela chega, toma conta de você e você, muitas vezes, pode cometer atos dos quais você vai se arrepender depois. Os acessos de raiva, os acessos de ira são muito difíceis de serem contidos depois que você desperta o Hulk que está dentro de você. Bem, a raiva é um sentimento. E como todo sentimento, ela tem um sentido e um motivo de existir. Por que a gente tem raiva? Qual é a origem da raiva? Ora, a raiva é um sentimento de proteção. Ela é a expressão da agressividade que todo indivíduo biológico possui para lutar pela sobrevivência da sua integridade, do seu eu biológico. Certo? O que eu chamo de eu biológico? O corpo e a mente, a psique, esse conjunto psicossomático. Ora, diante de qualquer ameaça, o sentimento de agressividade e medo, eles vão surgir visando proteger você de um perigo iminente à sua integridade. Ora, se um Rottweiler vem querer lhe pegar com aqueles dentes afiados dele, você não vai pensar. O sentimento de raiva, que é a agressividade, chega, certo? O medo chega, os dois chegam juntos, os dois sempre estão juntos, eles são irmãos, e você vai optar por um deles. Ou você vai lutar, ou você vai fugir. Essa é a questão. Veja, a raiva e o medo estão sempre juntos. Ninguém tem raiva sem medo, ninguém tem medo sem raiva. Porque eles são as duas emoções básicas da sobrevivência. Quando você foge, você está dando vazão ao medo, que é um sentimento que existe para você sobreviver, para você preservar seu eu, tanto o corpo quanto a mente. Quando a raiva impera, você opta pela raiva, que você opta por enfrentar, porque não tem outra opção, ou você foge ou você enfrenta. Se o Rottweiler vem atrás de você, você toma a decisão bem sensata de fugir, de correr. Você é capaz de subir um muro que você jamais seria capaz se não tivesse o Rottweiler atrás de você, inclusive com aqueles preguinhos em cima, e você consegue pular o muro, você nem sente a dor que os pregos trazem na sua mão para você escapar do Rottweiler. Porque o medo tomou conta de você. Você despertou o Hulk interior. Porque você acionou um gatilho que existe no cérebro, na região do sistema límbico, mais especificamente a amígdala. A amígdala é essa região que eu estou mostrando agora na tela, no cérebro, que ela vai acionar todo o mecanismo do estresse, que é a luta ou fuga. A glândula adrenal vai liberar uma quantidade de adrenalina absurda no seu sangue, e além disso cortisol também, para deixar todo o seu corpo em alerta, ou para dar vazão à raiva, ou para dar vazão ao medo. E são os dois sentimentos que vêm juntos, em dupla. Ora, se você optar pelo medo, você foge e se livra do perigo. Ou não. Se você optar pela raiva, você vai ter que brigar, você vai ter que agredir o seu opositor, o seu predador, para tentar vencê-lo para sobreviver. Então, esse é o sentimento de raiva. Essa questão que eu falei agora, que é uma questão que está ligada à biologia, que está ligada aos seres vivos, que existe na natureza, ela pode ser transferida para o âmbito psicológico e social.
Então, nos relacionamentos humanos, você tem raiva exatamente quando você sente, não que o seu corpo está sendo ameaçado por um Rottweiler, ou por um leão, ou por um tigre, mas você se sente ameaçado psiquicamente. O seu eu, a integridade do seu eu psíquico, do seu ego, de alguma forma está sendo ameaçado. Socialmente, no âmbito social, por alguma pessoa que lhe feriu, que lhe magoou, que lhe humilhou, e aí você sente raiva. A raiva é um sentimento, a raiva e o medo, elas vêm juntos. Nesse momento não vai ser para você lutar contra o Rottweiler, para você fugir do Rottweiler. Vai ser para você lutar contra a pessoa que está lhe ofendendo ou fugir daquela situação que está lhe constrangendo. Então é o medo daquela situação que vai surgir e a raiva que vai estar presente para que você possa dar limites para outra pessoa para proteger seu eu. Então essa é a origem da raiva. A raiva é uma herança da nossa natureza animal. Ela chega para que a gente possa se proteger dos ataques que a gente sofre no convívio com as pessoas. A nossa integridade mental, emocional e de personalidade. Ora, quando alguém lhe humilha, lhe chama de qualquer coisa que você não gosta, ou quer ofender você, ou quer constranger você de alguma maneira, invadindo o seu espaço pessoal, fazendo algo que você não quer que ela faça, o sentimento de raiva vem para preservar o seu eu, preservar a sua identidade, preservar a sua individualidade mental, emocional e afetiva. A raiva, então, ela pode ser um sentimento construtivo, positivo, se ela for usada por você para dar limites ao outro, para que o outro não lhe ofenda, para que o outro saiba que você está sendo ferido por aquilo ali, por aquela atitude que ele está tomando naquele momento. É por isso que a gente tem raiva. E em determinadas situações em que você está em conflito com outras pessoas, é muito séria essa questão da raiva, porque os mesmos mecanismos fisiológicos que vão acontecer quando o Rottweiler está presente, querendo pegar a gente, vão acontecer também em momentos de situação social em que você está no convívio com os outros. Se houver a ligação do mecanismo que existe na amígdala para você agredir o outro, para você machucar o outro e você incorporar o Hulk que tem dentro de você, aí, meu amigo, já era, você vai se arrepender. Então, quando você estiver numa situação em que você estiver brigando com os outros, em que você estiver em conflito, procure evitar acionar esse gatilho. Essa é a questão. Porque uma vez que esse gatilho é acionado e você entra nesse quadro fisiológico de estresse, isso na questão social, e começa a agredir o outro, você pode até machucar o outro fisicamente, porque você perde o controle. Você não consegue pensar mais. Quando a amígdala entra em ação com tudo para lhe proteger, você não pensa mais, você não pondera mais, a sua razão desaparece. E é isso que causa vários problemas. A pessoa tem dificuldade de lidar com a raiva porque muito facilmente ela liga esse sistema límbico, ela liga esse mecanismo de luta e fuga, que é uma herança da nossa natureza animal. Então o que nós temos que fazer é aprender a evitar que esse mecanismo seja ligado. É a gente fazer determinadas atitudes para sair dessa situação sem precisar causar nenhum sofrimento para os outros e para nós mesmos. Então aprender a lidar com a raiva. Isso passa pela aceitação desse sentimento de raiva. Ele não pode ser negado, ele não pode ser reprimido simplesmente. As pessoas vivem num dilema. Ou entram na raiva e prejudicam a outra pessoa, agredindo, machucando a outra pessoa, acionando esse sistema límbico e virando Hulk, ou reprimem a raiva de uma maneira absurda, entendeu? E essa raiva fica dentro dela em ebulição, como uma panela de pressão, causando muito mal também. É difícil encontrar esse meio termo, ou seja, fazer com que a outra pessoa saiba que ela está nos machucando. Essa é a solução. Veja só, o ideal, o adequado, quando você é agredido de alguma forma, quando você está numa situação de conflito, quando alguém coloca você para baixo, quando alguém humilha você, quando alguém xinga você e você sente que o seu eu está ameaçado e chega ao sentimento de raiva, o mais adequado é você conseguir nem agredir o outro, nem reprimir a raiva.
é você encontrar esse caminho do meio, ou seja, você expressar para a pessoa que está lhe agredindo a dor que ela está lhe causando com aquela atitude dela. Esse é o caminho sagrado que tem aí. Esse é o pulo do gato para você conseguir elaborar bem a raiva e para você conseguir lidar com o sentimento de raiva. Porque se você entrar no jogo do outro e você começar a machucar também o outro, os dois vão se machucar e se acionar o Hulk, aí está tudo perdido, aí acabou, aí depois com certeza você vai se arrepender do que vai acontecer. Porque você vai machucar o outro e você vai se machucar. É impossível você machucar o outro sem você se machucar. Aí é interessante que você aprenda a comunicar ao outro o limite, usando a força que tem na raiva, sem prejudicar o outro. Acolher o sentimento de raiva e dar limites para o sentimento de raiva. Ora, esse camarada está me prejudicando, ele está me ofendendo. Eu estou com raiva dele, tomo consciência disso, observo essa raiva, sinto essa raiva e dou limites para essa raiva. Eu posso sentir a raiva, mas eu não posso machucar esse rapaz. Porque se eu machucá-lo, eu vou me arrepender. Se eu machucá-lo, eu vou estar entrando no jogo do mal. Eu vou estar sendo pior do que um animal. Não é adequado nem fugir, que é reprimir o sentimento, fingir que está tudo bem, ou você engolir o sapo. Isso não é bom, porque essa raiva vai ficar lá dentro, ela vai lhe perturbar, ela vai se jogar contra você e vai te fazer muito mal. O sapo engolido não é legal. E ao mesmo tempo o outro lado, que é você colocar a raiva para fora, machucando o outro, agredindo o outro, isso também não é adequado. Porque isso aí não vai fazer bem nem para você, nem para o outro. O ideal, o adequado é o caminho do meio. É você comunicar ao outro que ele não pode fazer aquilo que ele está fazendo com calma, tranquilidade e serenidade. Ora, isso é um ideal que a gente pensa que só um santo pode fazer, mas tem muitas pessoas que conseguem fazer isso muito bem, com maestria. Eu conheci várias pessoas assim. Quando ela está sendo agredida, machucada, ela chega e coloca um limite na hora para a pessoa. Comunica o que está sentindo. E quando isso é numa relação mais íntima, na família, por exemplo, se você conseguir comunicar para outra pessoa o quanto ela está machucando você com toda sinceridade, olhe, você está me machucando. Isso que você está falando está fazendo muito mal para mim. Eu estou me sentindo assim, pelo que você está fazendo comigo. Pare de fazer isso comigo. Eu não admito isso. Pronto. Você colocou a raiva para fora de uma maneira adequada. Você não machucou o outro. Você acolheu o seu sentimento de raiva, usou esse sentimento de raiva como uma força para lhe proteger e você não machucou nem você, nem o outro. Ora, isso é um ideal, minha gente, fantástico. Difícil de ser conseguido. Muita gente pode estar pensando, meu Deus, como é que você consegue lidar com a raiva desse jeito? Mas é possível você conseguir isso. Os mestres da antiguidade eram assim. As pessoas muito evoluídas espiritualmente, elas são assim. Elas conseguem colocar a raiva delas para fora de uma maneira adequada, dando limites para outra pessoa, sem machucar a outra pessoa. Porque a raiva sai através do coração. A raiva flui através do afeto. E com isso, você tem uma transformação da energia negativa na energia positiva. Ora, não admito que você faça mais isso. Quando você faz isso, eu me sinto. Aí você fala, me sinto assim, me sinto para baixo, isso me machuca, isso dói muito em mim. Quando você faz isso, eu me sinto humilhado, entendeu? E você expressa isso para outra pessoa com coragem. É preciso coragem para isso. E aí com isso, com essa atitude, você consegue colocar a raiva para fora sem precisar machucar você nem o outro. Porque houve uma comunicação. E aí se o outro insistir em lhe machucar, você vai dar esse limite para ele, para que ele possa parar de machucar você. E normalmente funciona, porque quando as pessoas percebem que o outro está sofrendo, que o outro está sendo machucado, é praticamente 100% de sucesso quando você tem essa atitude. Ok? Infelizmente, as pessoas precisam da polícia, porque elas não sabem lidar com a raiva. Elas não sabem lidar com o outro.
elas não são sinceras naquilo que elas sentem em relação ao outro. E aí você tem a hipocrisia, você engole sapo. E quando você tem muita raiva, guarda muita raiva, não expressa essa raiva, reprime totalmente a raiva que você tem do outro, que está lhe humilhando, aí você termina somatizando, certo? Na garganta, por exemplo, numa amidalite. Tem vários lugares onde você pode somatizar a raiva, que não foi expressa, certo? Um deles é na garganta, com as infecções de garganta, as laringites, faringites. Eu atendi uma vez uma moça, uma jovem de cerca de 25 anos, que ela tinha um emprego muito ruim. O patrão dela era opressor, até dizer basta. Era uma pessoa terrível, humilhava ela na frente de todo mundo. E ela estava ali cheia de sapo engolido, chegou no consultório e começou a falar sobre isso, dizendo que não podia sair do emprego porque precisava do dinheiro. E aí eu fui acolhendo ela com uma laringite tremenda, tinha tomado tudo que era remédio, não tinha funcionado nada. Estava com aquela dor de garganta terrível, com a garganta inflamadíssima. E essa garganta inflamada era exatamente a somatização de toda a raiva que ela tinha desse patrão, que ela nunca colocava para fora. O patrão chegava, humilhava ela, fazia ela fazer 3, 4 vezes o mesmo serviço, só para dizer que era o patrão, humilhando ela, na frente de todo mundo, inclusive. E ela tinha muita raiva guardada dele. Ou seja, ela era incapaz de dizer para ele o quanto aquilo que ele estava fazendo estava prejudicando muito ela. Ela dava um sorriso até, aceitava tudo aquilo. Então ela estava do lado de cá, ela reprimia a raiva. Ela estava pegando todo aquele sentimento de raiva que é bom, que é agressividade saudável, para protegê-la daquela invasão e daquela agressão que ela sofria, e colocando debaixo do tapete. E vai ficar como uma panela em ebulição e vai se voltar contra a própria pessoa, machucando ela mesma. Ela está se auto-machucando. E nem está conseguindo virar Hulk para meter um murro na cara do patrão, que também será inadequado. São dois lados negativos. Guardar raiva, reprimir raiva é péssimo. Agredir o outro, machucar o outro também é péssimo. O ideal, o adequado é o meio. É você ser capaz de expressar para o outro o quanto o outro está lhe fazendo sofrer, com toda a sinceridade do mundo, falando para o outro o que está acontecendo com você por conta do que ele está fazendo com você. Olhe, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, quando você age assim, eu estou me sentindo muito mal. Eu me sinto assim, 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 e conta o que está dentro de você. Você me machuca, você me faz me sentir para baixo, você está me deixando muito triste. Eu não permito que você faça isso comigo mais, eu não admito que você faça isso comigo mais. Não faça mais isso comigo. Pronto, resolveu o problema. E se for no ambiente familiar, vai resolver. Porque quando você coloca esse limite, a pessoa geralmente, em 99% das vezes, ela vai parar de fazer, principalmente se ela gosta de você, se ela tem afeto por você. O adequado é o meio. E é isso que a gente precisa aprender a fazer para lidar bem com a raiva. É pegar esse sentimento que vem de dentro e usar ele, juntar ele com a razão e usar ele com inteligência para limitar os outros, para dar limite para as pessoas, para que elas não invadam mais o nosso espaço individual. Ok? Era esse o recado que eu tinha para dar hoje. Raiva não é fácil de lidar, mas é possível a gente conseguir aprender a lidar com ela. Ok? A meditação também ajuda muito. Porque quando você medita, você aprende a observar os seus próprios sentimentos. Então, quando você está com raiva, você se torna observador de você. Eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Você se observa, você se vê. E aí é muito mais difícil a raiva tomar conta de você. É muito mais difícil você ligar o sistema límbico e virar Hulk. Porque depois que virou Hulk, meu amigo, está perdido. É caso perdido. Aí é tragédia. Aí é sofrimento. Aí é machucar, às vezes, de uma forma irreparável. Eu não estou falando somente do machucado físico, não. Porque o machucado verbal pode ser muito pior e pode deixar sequelas para o resto da vida, no outro e em você. Ok? Então vamos meditar sobre isso. Vamos praticar a meditação para aprender a lidar melhor com os sentimentos, sem precisar reprimi-los, que também não é adequado. Ok? Fico feliz em poder compartilhar esses conhecimentos com vocês aqui hoje. E desejo para vocês muita saúde, paz, alegria
e felicidade. Saúde que vem do bem-estar emocional. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Aperta aí no inscrever-se, certo? E também no sininho, para que você possa receber os vídeos no seu celular assim que eles forem postados. Também compartilhe esse vídeo no WhatsApp, nos seus grupos do Facebook, para que essa ideia possa se divulgar, ok? Desejo a você muita paz, muita felicidade e peço que, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, vai aí embaixo, faz esse comentário para a gente poder trocar ideias e conhecimentos, ok? Fico muito feliz em poder ajudar vocês. Um grande abraço para todos.